Queria convidar você a abrir sua Bíblia nessa última mensagem. Hoje estamos encerrando a série de Malaquias, uma série que trabalhamos um enfoque no relacionamento, no culto, nessa relação nossa com Deus. Eu queria que você lesse comigo o capítulo 4. Estaremos então encerrando esta série, esta exposição. Não sei vocês, mas eu fui novamente edificado por esse texto, um texto muito forte, mas ao mesmo tempo um texto que me chama a uma vida mais próxima com Deus. Malaquias capítulo 4, são apenas 6 versos, o último capítulo, e eu queria que você lesse comigo, em nome de Jesus. Diz assim o texto: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o Senhor, que temeis o nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis, saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis o perverso, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia. Prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para que todo Israel, a saber os estatutos e juízos. Eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você pode orar? Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, te pedir nesse momento que a tua palavra, essa palavra inspirada, possa, através do teu Espírito Santo, iluminar as nossas mentes, para que possamos ouvir e compreender as sagradas Escrituras e as verdades que nela está escrita. Obrigado, Pai, porque podemos estudar a tua palavra. Obrigado, Pai, porque podemos ouvir a tua voz por meio das sagradas Escrituras. E que hoje possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Eu não sei se você já reparou, mas como seria as últimas palavras de alguém? Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar perto de alguém que está no fim da vida. Qual seria as últimas palavras dessa pessoa? Eu me lembro de um dia muito triste para mim, num dia em que o meu pai, muito jovem, apenas com 51 anos de idade, mas sofrido com o vício do álcool e com o vício do fumo, já havia sofrido alguns infartos, estava com uma cirrose alcoólica, mas não queria deixar o vício. Eu me lembro que no dia 31 de dezembro, um dia que para muitos era um dia de festa, romper do ano, no Brasil, aquela alegria, parece que aqui não tem muita festa, né? Mas naquele dia especial, de madrugada, enquanto meu pai gemia, a gente poderia ter aqui umas pequenas palavras para ouvir a voz. Eu tive a oportunidade de ficar os últimos momentos com meu pai. O que eu estou querendo dizer aqui é, quando a gente olha na Bíblia, alguns textos que chamam a atenção das últimas palavras, como por exemplo as últimas palavras de Davi para o filho Salomão. Aqui nós estamos diante de um texto em que a palavra inspirada de Deus
é a última palavra do Antigo Testamento antes da chegada do Messias. Essa palavra é aquela palavra que Deus está chamando o povo a uma atenção. E eles entram num silêncio de 400 anos, até a chegada do profeta Elias, ou melhor, o profeta João Batista, no mesmo espírito, no mesmo ministério, chamando o povo ao arrependimento. E o texto diz em Mateus, em Lucas, em João, que o povo corria das cidades em circunvizinhanças para ouvir a voz de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Deus chamando a atenção do povo e que continua ainda hoje sendo uma chamada para os nossos dias. Qual é o teor dessa palavra que seria praticamente a última palavra do Antigo Testamento de Deus para o povo? Mas antes de entrar no capítulo 4, eu queria relembrar você um pouco de todo o livro. Um livro pequeno, apenas 4 capítulos. Um livro que está inserido dentro de um contexto em que o povo já tinha voltado da terra, entrado na sua terra, como prometido pelo profeta Jeremias, como falado pelo profeta Daniel, e agora de volta, já com um templo reconstruído, não aquele suntuoso templo, mas um templo menor, que em vez de trazer alegria por causa da presença e do templo, trouxe um desgosto para eles. Os muros já estavam reconstruídos, mas esse povo entra num ciclo vicioso novamente de se afastar de Deus, da religiosidade. E Deus usa então esse profeta como se estivesse diante de um cenário jurídico, onde Deus, na pessoa do juiz, começa a falar àquele povo, chamando a sua atenção de algumas atitudes. E a primeira palavra que está no capítulo 1 é a palavra de graça de Deus para aquele povo. Eu vos amo. Uma coisa que eu e você precisamos ter certeza nesse texto de Malaquias é a convicção de que Deus nos ama. Diga para o seu irmão assim: Deus te ama. Deus te ama. Deus te ama porque Ele te escolheu, Deus te ama porque Ele te elegeu, Deus te ama porque Ele te deu salvação, te trouxe para perto. Mas esse texto chama a atenção exatamente para um povo que ama, mas ao mesmo tempo esse povo que Ele ama é um povo que está sem cultuar a Ele como deveria cultuar, sem prestar atenção nos ritos, como deveria prestar atenção, com uma liderança que não honra. As palavras do povo e de Deus para eles é: eu sou o Senhor e vocês não estão me honrando. É um povo que está roubando Deus, não necessariamente com recursos, mas desonrando a Deus com aquilo que Deus tem dado a eles, até que Deus chame a atenção deles para exatamente o grande, terrível dia do Senhor. E aqui nós precisamos entender que no capítulo 3, no finalzinho do capítulo 3, esse povo está olhando para as pessoas que estão fora do arraial. As pessoas que estão descontentes, as pessoas que não estão servindo a Deus e olhando para as suas prosperidades e dizendo: esse povo é um povo feliz, porque eles estão prosperando em suas iniquidades. E aí a resposta de Deus para esse povo está exatamente num contexto final. E aqui me chama a atenção, porque muitas vezes nós temos a tendência de olhar para o aqui e para o agora. Nós pensamos pouco no futuro. Nós somos até incentivados a pensar no futuro, na questão econômica, para pensar num recurso, numa aposentadoria, numa coisa que nos garanta recursos e uma manutenção. Mas, tirando isso, a nossa mente ela está como que, por causa do pecado, focada a pensar no aqui e no agora. Como se o amanhã já está garantido. Como se nós já tivéssemos certeza das coisas que vão acontecer. Diante da religiosidade desse povo, Deus chama a atenção deles
em 3 instâncias, chamando eles a atenção, em primeiro lugar, para o fim dos perversos, para o fim dos que temem a Deus e para a nossa atenção do grande e terrível dia do Senhor. Você tem pensado no céu? Você tem pensado na volta de Jesus? Essa é uma das pregações que nós pouco ouvimos nos púlpitos dos nossos dias. E é exatamente a última palavra de Deus no Antigo Testamento. Preste atenção no grande e terrível dia do juízo do Senhor. E quando nós olhamos para o contexto histórico, lembre-se, Jesus aqui não tinha vindo ainda. Nós já olhamos para o passado, já vemos o resultado. Mas lembre-se que ao escrever, ao falar esse texto, Jesus não tinha vindo, eles estavam ainda na expectativa. Quando eles escutam esse momento aqui, a vinda do profeta Elias, a vinda de Jesus, é como se fosse exatamente o grande e terrível dia do Senhor. Quando Jesus chega, ele diz: chegou, mas eu estou implantando o reino. Eu vou voltar outra vez. E nos deixa no aguardo da sua segunda volta. Mas vamos voltar para esse texto. Olha o que diz os versos 1 e 2. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. A imagem que Deus traz aqui para eles é uma imagem de uma fornalha de fogo, onde todos os perversos, e aqui ele usa soberbos, e com perversidade serão restolho. A palavra restolho aqui é o resto do milho, das palhas que fica do milho que seria colhido. Aquilo que não serve para nada, exatamente, é jogado no fogo, e esse fogo queima, deixando isso inexistível. Não existindo mais, não tendo mais serventia. Diante do olhar daqueles que olham para os perversos e admiram a sua prosperidade, Deus está dizendo para eles: o que adianta a prosperidade deles se o fim deles é trágico? O fim deles é a perversidade. O fim deles, usando a palavra do Novo Testamento, é o inferno. Dura é esta palavra que Deus começa a trazer e chamar a atenção, onde por muitas vezes nós admiramos e dizemos assim: nossa, que legal. E eu me lembro de uma frase de um pastor que me chamou muito a atenção quando eu estava fazendo um dos meus cursos. Ele citando exatamente a vida de um jovem pregador que estava em ascensão, crescendo, sendo alguém que estava sendo chamado por diversos lugares para pregar. E aquele pastor mediano, um pouco mais experiente, se aproximou de um mais idoso, com seus cabelinhos mais brancos. E ele chegou para ele e disse assim: o que é que o senhor acha de fulano? Ele olhou para o pastor e ele disse assim: eu não me preocupo mais com os começos. Eu me questiono qual é o fim dele. Porque é claro que a Bíblia diz: ao soberbo precede a queda. O começo, muitas vezes, bem entusiasmado, ótimo, mas nós devemos nos preocupar com o legado e com o fim que tem e terá a nossa vida cristã. Você tem se preocupado com o fim da sua vida? Não necessariamente essa vida aqui, mas necessariamente com a sua vida eterna. Lembre-se, nós somos criados para viver eternamente. O pecado nos trouxe a morte. O pecado nos trouxe a morte eterna. E é através de Jesus que nós somos religados a Deus. É através de Jesus que nós temos então essa percepção novamente de nós termos a salvação e a vida eterna. E nós já desfrutamos disso aqui.
A teologia diz que essa é o já e o ainda não. Nós já desfrutamos de alguma coisa, nós já temos a convicção, a certeza, mas ainda não, porque vamos passar pela morte ou à espera do grande e terrível dia do Senhor, até que então desfrutaremos das bodas do Senhor eternamente. Mas nós já temos o relacionamento, nós já temos a luta contra o pecado, nós já temos a santificação, nós já temos o gozo do Senhor sobre aqueles que o buscam. Mas muitas vezes somos como que embriagados pela vida dos outros. Como que embriagados pela prosperidade dos ímpios. É como se que, por alguns momentos, nós perdêssemos o mais importante, a visão do céu. Ele chama exatamente a atenção destes que estavam ali distante de Deus. Vocês estão perdendo de vista o que é mais importante. É a nossa relação com Deus. É a nossa vida eterna. Pois ele diz que aos perversos eles serão inextinguíveis. Ele continua o texto dizendo, verso 2: mas para vós outros, os que temem. Ele se volta agora para aqueles que temem, como ele fez no capítulo 3. Ele agora se volta para os que temem. Mas para vós outros, os que temem o meu nome, o sol nascerá da justiça, trazendo salvação para as vossas asas. Saireis e saltareis como o bezerro solto da estrebaria. Pisareis o perverso, porque se farão cinzas debaixo das vossas plantas e dos vossos pés. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui ele chama a atenção para a alegria da salvação, para a alegria da espera e da expectativa que deve ter. Me lembro muito do salmista Davi dizendo, renova em mim, Senhor, a alegria da salvação. Sofremos e podemos sofrer ao longo da nossa caminhada, a semelhança de Davi, a semelhança desses que perdem o foco de Jesus, que perdem o olhar do céu, podendo apenas estar olhando para o que está perto e se emocionar ou se desesperar com as circunstâncias das nossas vidas, perdendo a visão de que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não podemos perder de vista o céu. Deus está no controle de todas as coisas. E daqueles que o temem, essa alegria. E aqui me chama muita atenção, irmãos. Nós percebemos, ele usa a ilustração de um bezerro que está preso e de repente ele é solto. E como ele tem a liberdade agora de poder correr com alegria e saltitando. Você tem experimentado essa alegria? Uma alegria que ela excede todo o entendimento, que vem acompanhada com essa paz que restaura a nossa alma, uma alegria que nos faz refletir diante de um Deus que é todo poderoso, Criador dos céus e da terra, uma alegria que nos faz ter a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Como é que eu vou ter essa convicção? Como é que eu vou ter esta alegria? Ele diz, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel saber os meus estatutos. Ele nos chama a atenção a estarmos atentos às Sagradas Escrituras. E aqui, eu fico observando a quantidade de tecnologia que nós temos hoje. Hoje você temos todos os tipos praticamente de traduções. Em praticamente várias línguas. Se eu sei ler japonês, posso ler em japonês. Se eu sei ler inglês, posso ler em inglês. Se eu leio em espanhol, posso ler em espanhol. Se eu tenho português, eu tenho diversas traduções que podem me facilitar a leitura. Eu tenho ela física, eu tenho ela digital. Mas eu tenho
N coisas além da Bíblia. A quantidade de livros que nos auxiliam no conhecimento. Hoje, uma infinidade de pregações que tem por aí. Mas ao mesmo tempo que nós temos a tecnologia, parece-nos que hoje nós temos a maior quantidade, e entenda o termo, de pessoas analfabetas bíblicas. De pessoas que têm acesso, mas não leem. Têm acesso, mas não valorizam. Têm acesso, mas não conhecem. Têm acesso, mas não vivem. Aos que temem, é nossa responsabilidade conhecer as Sagradas Escrituras. Aos que temem, é nossa responsabilidade se voltar para a Bíblia e dizer assim: Deus, me ajuda a conhecer as tuas Sagradas Escrituras. E isso pode ser uma caminhada sozinha, bem mais difícil, mas pode ser uma caminhada acompanhada, discipulada, conjunta, onde com alguém mais experiente nós podemos caminharmos juntos, explicando e compartilhando vida através das Sagradas Escrituras. É esse o processo que a Bíblia nos ensina a fazer, mas muitas vezes nós não temos dado valor. Nós não temos lido a Bíblia como deveríamos ler. Nós não podemos perder de vista, assim como o Salmo diz para nós: medita na tua palavra de dia e de noite. Essa palavra ela tem que ser aquilo que nos alimenta, que nos fortalece. Não podemos praticar o jejum de ouvir a Bíblia de 8 em 8 dias. Lembre-se que, assim como um físico, nós somos espirituais. Eu preciso ser alimentado espiritualmente e é por meio da oração e da Bíblia que nós somos alimentados. E nós, muitas vezes, negligenciamos isso. Por quê? Porque temos afazeres, sim, trabalho, demasiado, muitas vezes. Nos acordamos, dando prioridade a outras coisas. Mas separe 5 minutos, 10 minutos para a sua meditação diária. Separe um momento para você estarem orando e colocando diante de Deus. Tenha a oportunidade, queira crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras. Procure e vamos ler, estudar. Eu posso, inclusive, indicar livros para que você possa estar lendo, acompanhado. Eu posso estar junto com você também nessa caminhada. Mas não fique sem ler as Sagradas Escrituras. Um profeta chamado Oséias, antes do profeta Malaquias, ele já disse: o meu povo perece por não conhecer as Sagradas Escrituras. Quando Jesus chega, ele repete a palavra do profeta e diz: o meu povo perece por não conhecer as Sagradas Escrituras. Hoje nós podemos repetir as mesmas palavras. Há muitos que estão sofrendo, estão feridos, estão, inclusive, até mesmo dentro de igrejas, mas que não conhecem a Bíblia. Estão envolvidos dentro de uma religiosidade, dentro de práticas e rituais, mas que não conhecem o verdadeiro Deus. E que aceitam normas, práticas humanas, que são contrárias às Sagradas Escrituras. Mas que estão tão encantadas pela verdade, que não é a verdade verdadeira, que se deixam enganar. Simplesmente porque não conhecem a palavra da verdade. Hoje eu quero que você entenda, pensando no céu, precisamos conhecer a Bíblia, pois ela é o caminho para as nossas vidas. No finalzinho do texto, ele aponta exatamente de forma profética para a frente. Ele diz no verso 4, lembrai-vos, eu estou repetindo, né? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, para a qual prescrevia em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Verso 5, eis que eu enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia
do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que ele não venha e fira a terra com maldição. A gente olha para esse texto e diz assim, eu não entendo muito, eu preciso melhorar essa compreensão. Quem é esse bendito profeta Elias? Alguns vão até, movidos por uma doutrina herética, dizer assim, será que isso é uma reencarnação que vai acontecer? E aí nós podemos olhar para o texto de Mateus. Eu queria que você lesse comigo o texto de Mateus capítulo 3. Eu quero ler esse texto. Ele é uma leitura um pouco grande, mas eu queria que você lesse comigo para que a gente pudesse compreender literalmente esse texto. Mateus, capítulo 3. Se você achou, me acompanhe. Diz assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque é este, referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pele de camelo e um cinto de couro. Sua alimentação era gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele de Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto, toda árvore, pois, que não produz bom fruto, será cortada. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo, e a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará palha em fogo inextinguível. Quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos ter exatamente o texto de uma continuidade, de uma linha da teologia bíblica, onde o texto de Malaquias termina, é como se que agora esse texto começasse. Quando o texto de Malaquias aponta para o Elias, e quem era Elias? Elias era o cara ousado, que olhou para o rei e olhou para a nação e disse, arrependam-se dos seus pecados. O ministério de Elias é um ministério que chama o povo a se arrepender dos seus pecados. Ele tinha um ministério muito milagroso, sim, mas era um ministério que chamava a atenção para o arrependimento. Por isso, Jesus diz que no espírito de Elias, João Batista vem com essa mesma pregação. Arrependei-vos dos vossos pecados. E a linguagem de juízo e a linguagem do fogo que Malaquias termina, é exatamente aqui o que Mateus traz para nós com as palavras de João, mostrando agora quem é que vai vir com a capacidade, sim, de fazer aquilo que Malaquias disse, queimar no fogo alguns e salvar outros. O profeta Elias, na pessoa de João Batista, agora aponta para Jesus e diz assim, eis que virá alguém, eu só estou batizando para o arrependimento, mas vai vir um que batizará com o Espírito para a salvação e com fogo para a perdição. Muitas vezes temos uma visão romantizada do Evangelho.
e se esquecemos de que Deus também é juiz. Mas uma coisa é certa, que hoje podemos nos lembrar. Nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. E o que é lindo nesse texto que eu acabei de ler, há uma continuidade de 400 anos, onde Deus não perdeu o controle. Há uma continuidade de 400 anos, fora todas as outras profecias que se cumprem agora para que Jesus venha, seja reconhecido em figura humana, morra na cruz, pagando o nosso pecado. Nos dando agora a maior riqueza das nossas vidas, que não é uma conta bancária, não é o melhor carro do mundo, não é o melhor emprego, mas a nossa salvação. Eu e você somos chamados a olhar para Jesus e reconhecer que precisamos dele para a vida eterna. Eu e você somos chamados a olhar para Jesus e reconhecer que precisamos dele para uma vida com ele. Eu e você somos chamados a nos arrepender dos nossos pecados e dizer obrigado porque o Senhor me amou. O Senhor me amou. Não porque eu sou melhor, não porque você fez alguma coisa, não porque você preparou alguma coisa, não, simplesmente porque ele te amou. E aqui tem uma grande diferença entre aqueles que aceitam o amor de Deus e não aceitam o amor dele. Há muitas pessoas que entendem esse processo. Eu entendo, Jesus veio cumprindo todas as profecias, ele morreu, pagou os meus pecados, eu entendo isso, mas eu não fiz nada, eu preciso fazer alguma coisa. Mas para a salvação nós não podemos fazer nada. Para a salvação eu e você não temos nada, absolutamente nada para fazer. Somente alguém sem pecado poderia pagar o preço da ira de Deus. E isso foi feito por Jesus. O que nós podemos fazer agora é adorar do jeito que ele quer que nós o adoremos. O que a gente pode fazer é cumprir as suas palavras do jeito que ele quer que nós cumpramos. O que nós podemos fazer é reconhecer o seu amor e viver uma vida que agrada a ele e não apenas o que eu acho. E esse é um dos grandes desafios dos nossos dias hoje, que vivemos uma época meritória. Nós somos medidos pelo que fazemos e conquistamos. E a nossa relação com os outros é assim. No trabalho é assim. E aí transferimos isso para com Deus. E aí quando a gente olha e a matemática não bate, a gente diz assim, eu entendo, mas eu não mereço. E damos passos para trás. Só que não é pelo que você fez que Jesus se aproximou de você. Pelo que Jesus fez, que ele se aproximou de você. Quando Deus olha para nós, ele não olha o Maurílio, miserável, pecador. Quando Deus olha para mim, ele olha o sangue de Cristo, o Cordeiro Pascual sobre mim, me transformando em alguém justo, perdoado, alvo do amor de Deus. Você é alvo do amor de Deus. Cabe a nós agora reconhecermos isso, se relacionar com ele e viver uma vida aqui e agora que glorifica a ele para vivermos o céu prometido para nós. Para isso precisamos estudar as Sagradas Escrituras, proclamar a sua palavra e anunciar que ele vai voltar. Você está pronto para isso? Você está preparado para isso? Eu quero desafiar você a estudar mais a Bíblia. Eu quero desafiar você a ler mais as Sagradas Escrituras. Eu quero desafiar você a estar vivendo não apenas o que eu acho, mas o que a Bíblia diz. Eu quero desafiar você a viver essa relação mais próxima com Deus,
de um Deus que te ama. Eu quero te desafiar a aceitar esse amor de Deus sobre a sua vida. Eu queria convidar você a orar nesse momento. Feche teus olhos. E peça a Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a aceitar isso. Me ajuda a entender o teu amor. Me ajuda, Senhor, a viver a tua vontade para a glória de Deus.